Olá! Logo no início de Caminhando com os Mortos, novo romance de Micheline Verunski, um crime pavoroso durante um ritual religioso deflagra uma narrativa que desvela violência de gênero e fanatismo no Brasil contemporâneo. O Entre Linhas conversou com a premiada romancista e poeta pernambucana. Caminhando com os Mortos se passa numa comunidade do interior do Brasil, em que a chegada de pastores, pregadores evangélicos tem um impacto grande sobre as comunidades que compartilhavam as religiões tradicionais, tanto o catolicismo quanto as religiões afro-brasileiras. Isso desencadeia um episódio de violência, né? Qual é, a partir daí, a abrangência desse episódio? Que forças ele coloca em contato? Ele conta a história de uma moça que, retornando de um tempo fora de sua terra, né, recebida por uma família, pela sua família, né, de uma maneira terrível, porque a família não a reconhece mais e instigada por eventos e sermões, né, dessa igreja evangélica, resolvem fazer um ritual de purificação, um exorcismo. Eu uso esse episódio para tratar questões que vão desde a intolerância religiosa, né, principalmente nesse lugar da intolerância para com as religiões e as crenças de matriz indígena e africana, mas também para pensar outros lugares, pensar o feminicídio, pensar a ausência de Estado, como essa ausência fomenta inúmeras violências. O que está em jogo no Caminhando com os Mortos são inúmeros discursos nesse lugar da violência, né? O discurso de não aceitação do outro, o discurso contra a diversidade, tanto a diversidade individual quanto a diversidade da natureza. Um dos pontos-chave da pregação desse pastor é que a natureza é um mal a ser combatido, né? Que a natureza engana o homem, que as plantas, a exuberância delas e a ação de certos animais podem levar o homem para o caminho do mal. Um trecho do Caderno do Pregador em que ele evoca figuras dentro de uma certa mitologia que, de alguma maneira, associam tanto animais quanto plantas a algo, enfim, demoníaco, né? É um imaginário existente, né, ainda no mundo de hoje, né? O gato preto, determinadas plantas, né, determinados formatos de flores, né, tudo isso evoca uma perturbação dentro dessa mitologia. E ele chega com esse discurso que é um discurso de contenção, de repressão, um discurso de morte. Eu penso que o que está em jogo em Caminhando com os Mortos é menos o fato em si, né, que abre o livro. Alguém pode dizer, é um spoiler, que é esse corpo morto, né, esse corpo arruinado dessa moça, e mais essas inúmeras falas, esses inúmeros discursos de ódio, de repressão que incidem na sociedade, incidem na natureza e têm resultados catastróficos. Em dado momento aparece uma figura que faz com que o romance tenha um desvio bastante radical, que é a figura de uma perita, que é daquela cidade, mas viveu, enfim, em outra região mais metropolitana, digamos assim, mais cosmopolita, e em dado momento retornou para lá e traz uma memória, situações traumáticas que se conectam com os traumas que ela testemunha e que são os traumas que deflagram a narrativa, né? O que é essa figura dessa perita? Ela é aquela figura que está numa sala, né, diante de vários papéis espalhados no chão, e esses papéis, cada um deles tem uma versão da história, e ela
escolhe uma versão. Então, ela tem esse papel que na mitologia a gente chama de psicopompo. O psicopompo é aquele que entra no inferno e tem uma mensagem, traz uma mensagem consigo, né, do mundo dos mortos. E a perita, ela tem essa função. Eu penso a violência como um tiro, né, um estampido que atravessa o tecido do tempo e vai perfurando esse tecido do tempo e vai atingindo, a cada passagem, atingindo novos alvos, né? E eu acho que é nesse sentido que a perita se sente vítima também e cúmplice, principalmente. A introdução nessa história, que já é marcada pela religiosidade, pelo conflito religioso, de histórias mais ancestrais da religiosidade, tem como contrapartida na linguagem algo que é muito característico da sua literatura, que ao mesmo tempo uma linguagem solene e brutal, porque fala de realidades muito rudes, muito violentas, muito cruas, mas sempre com um andamento solene no sentido não de uma retórica elevada, mas de alguma coisa que confere aquilo que é descrito, as violências descritas, confere a isso um andamento quase que marcial, como se fosse um auto de fé. Isso é uma coisa que está presente em vários dos seus livros e na sua poesia também, né? Eu costumo escrever os livros em voz alta. O que isso significa? Que eu estou o tempo todo escrevendo e lendo, porque me interessa não só o sentido, mas a forma. Me interessa o ritmo e como essas palavras elas se agregam, como elas soam e fluem. Então me interessa o ritmo, a rima interna, algumas coisas de poesia que eu trago para a narrativa, sem querer poetizar o poema, como João Cabral diz, sem querer poetizar a prosa, né, mas para dar esse andamento, né, que é um andamento que, de certo modo, acaba dando um verniz para essa coisa que é brutal, porque a linguagem violenta por ela mesma não me interessa. Me interessa no que ela pode se transformar. Você, leitor que está assistindo ao programa Entre Linhas, você prefere ler livros grandes, os famosos tijolões, calhamaços, ou você é daqueles que prefere ler vários livros fininhos, magrinhos, gosta de quantidade, gosta de dinamismo, quanto mais melhor? É bem provável que você me responda que tanto faz, o importante é que a história seja boa, aí o número de páginas a gente pensa nisso depois. Mas eu quero que você puxe na sua memória quando foi realmente que você leu um verdadeiro calhamaço. Uma pesquisa realizada pela consultoria Nielsen Bookscan e publicada pelo jornal Folha de São Paulo no mês passado, revelou que os livrões, os tijolões de mais de 400 páginas estão gradualmente desaparecendo da lista de livros mais vendidos no Brasil. E não existe uma explicação única de por que isso está acontecendo, mas a gente pode, observando o mercado, tentar arriscar alguns palpites. O primeiro palpite que eu faria é o fato de que não tem atualmente nenhuma grande série, nenhuma franquia, tipo Harry Potter ou Game of Thrones, fazendo sucesso neste momento. E esse gênero de fantasia sempre fornece livros bem grandes, porque para construir grandes mundos você precisa de muitas páginas. Outra explicação é bem mais complicada, mais difícil de solucionar, porque tem a ver com o preço final dos livros, que acaba sendo mais alto quando o livro tem muitas páginas em comparação a livros mais fininhos. E embora as editoras aleguem que o valor dos livros está defasado com relação à inflação do Brasil, mesmo assim, quem compra livros percebeu que o preço geral subiu bastante e o consumidor brasileiro muitas vezes não tem mais como arcar com livros que custam R$100, R$120, o que acaba sendo bem comum com esses livros mais grandões. E para fechar, eu tenho mais uma explicação. Esse é um palpite pessoal, eu não vi nenhum estudo a respeito, mas eu acho que talvez você tenha essa mesma impressão. Com o aumento de uso de redes sociais,
com a economia da atenção cada vez disputando mais o nosso tempo livre, aquelas pessoas que já são leitoras e que no passado tinham o costume de dedicar algumas horas por semana, por dia, para a leitura, hoje em dia estão ocupadas com o celular, com os streamings. Pare você, leitor, para pensar em todas as situações no passado que você usava para ler um livro, como numa fila, no transporte público ou mesmo na praia, e que hoje você gasta mexendo no celular. E talvez isso explique por que os compradores, tantos compradores, estão preferindo livros mais curtos. Com essa falta de tempo que nós temos hoje em dia, esses livros aqui têm muito mais chance de serem terminados de ler um dia. Voando para Casa e Outras Histórias reúne narrativas nas quais Ralph Ellison, autor do romance Homem Invisível, aborda o tema dominante em sua obra, a identidade negra nos Estados Unidos, com suas desilusões e violências. Em Sobre Literatura e História, Júlio Pimentel Pinto lança seu olhar de historiador sobre a produção ficcional latino-americana, com reflexões teóricas e análises de autores como Juan Carlos Onetti, Otávio Paz, Ricardo Piglia e Milton Ratum. A Imagem Fantasma traz textos breves do escritor francês Hervé Guibert, em que memória e devaneio, meditação ensaística e estética se amalgamam em torno da fotografia como linguagem e interrogação das formas de representar a experiência. E Contos Céticos, novo livro de Adriana Lunardi, parte de situações ora triviais, ora tensas, para flagrar o núcleo inexprimível de personagens paralisadas em impasses subjetivos. Depois do intervalo, uma conversa com o escritor Ricardo Ramos Filho sobre a sua nova obra e a terceira edição da Feira do Livro, que acontece em São Paulo. O Entre Linhas volta já. Em Qualquer Coisa Além da Beleza, de Ricardo Ramos Filho, uma garota descobre de modo divertido o mundo exterior, as relações de trabalho e a solidariedade social, enquanto observa de seu apartamento a construção de um edifício. Além desse trabalho, em parceria com o ilustrador Maciste Costa, o escritor conversou com o Entre Linhas sobre o seu novo livro de crônicas, Cidade Aberta, Cidade Fechada. Ricardo, o seu novo livro traz ao final uma apresentação do autor, que é uma conversa com o autor, em que você diz que a beleza é importante, mas não é fundamental. Como é que essa frase sua explica o título do seu livro, Qualquer Coisa Além da Beleza? O título é baseado no Samba da Bênção, num poema do Vinícius, que foi incorporado ao Samba da Bênção, que diz que uma mulher tem que ter qualquer coisa além da beleza, qualquer coisa de triste, qualquer coisa que chore, qualquer coisa que sente saudade. Como é uma história em que eu procuro trazer anseios feministas, né? A menina é uma menina descobrindo-se mulher, eu me lembrei desses versos do Vinícius, nesse sentido, que a mulher precisa pensar, a mulher precisa querer, a mulher precisa lutar pelo que ela quer, a mulher tem que ter qualquer coisa além da beleza. A Tita é uma menina que, da janela da cozinha, vê uma coisa que está sendo cada vez mais comum aqui em São Paulo. Os prédios sobem uns atrás dos outros. Então ela vê uma construção sendo feita da janela da cozinha. E acha bacana aqueles operários trabalhando e resolve que quer ser uma operária. Quando ela conta isso em casa, os pais, a mãe e o pai, dizem que não existe mulher operária em construção, que ela não pode ser uma operária. E aí a Tita se revolta, né? Como que eu não posso ser uma operária? Basicamente, o livro vai chegar à conclusão de que uma mulher pode ser o que ela quiser. Há uma discreta
um discreto conflito com os pais, porque os pais ficam super chateados, inconformados com subir um prédio na frente do apartamento deles, porque vai estragar a vista, e ela fica fascinada. E aí, aos poucos, a evolução dela, que é bem curta, né? Como se fosse o trajeto de sair de casa, lançar um olhar para fora, para o mundo da sociedade, para o mundo do trabalho, para o mundo da diferença social, né? Exatamente. De uma maneira em que aí na história a palavra vai ficando cada vez mais importante. Por meio das palavras que ela vai conseguir durante a história, né, que é uma história infantil e por isso uma história breve, mas é por meio das palavras que ela, aos pouquinhos, ela vai entendendo quem ela é, o que ela quer, a força e o poder dela como mulher, como ser que deseja uma coisa e quer fazer essa coisa acontecer. Qualquer Coisa Além da Beleza tem ilustrações do Maciste Costa, né? Como é que foi a interação? Eu acho que o ilustrador é um leitor do livro, né? E a ilustração depende muito da forma como ele lê o livro. E eu acho que o Maciste leu muito bem o livro. E as ilustrações ficaram maravilhosas. Fiquei muito feliz com o trabalho dele. É um grande ilustrador. Hoje em dia se fala muito de lugar de fala, né? Como é que é um homem falando sobre essa questão feminina? Eu acho que a gente, para escrever, Manuel, a gente precisa sentir. E eu acho que não há nada que impeça um homem de sentir como uma mulher. Até por empatia, a gente se coloca no lugar da mulher. E se a gente tiver sensibilidade, dependendo do tipo de homem que a gente seja, a gente consegue se sentir ou imaginar muito proximamente o que uma mulher sentiria, né? Passa a ter sensibilidade de ouvir, né? Eu acho que é só observar as mulheres da família, né? É só observar a companheira que está do lado da gente, observar outras mulheres, que eu acho que a gente consegue sim sentir como elas. Você acabou de publicar um livro chamado Cidade Aberta, Cidade Fechada, que é um livro de crônicas, né? Um livro de crônicas que saiu pela Record. E é um livro que traz algumas crônicas da cidade aberta, da cidade pré-pandemia, e crônicas da cidade fechada, que são crônicas em que eu escrevo aqui dentro de casa, né? E imagino um mundo aqui fechado aqui dentro de casa. Eu escrevia crônicas por uma revista portuguesa do Porto, em comunidade, e escrevia crônicas para a revista escrita também. Então eu juntei um punhado de crônicas e aí o Rodrigo Lacerda, da Record, a gente conversou muito, ele fez um trabalho editorial importante e a gente chegou nesse resultado final. A terceira edição da Feira do Livro será realizada entre os dias 29 de junho e 7 de julho na Praça Charles Miller, no Pacaembu, em São Paulo. No ano passado, ela atraiu mais de 35 mil visitantes e o curador do evento, Paulo Werneck, conta quais são os destaques da nova edição. A gente está na terceira edição da Feira do Livro e a ideia esse ano é consolidar esse formato que a gente já trouxe para cá, para o Pacaembu, nas duas primeiras edições, 2022 e 2023, que é ocupar uma praça pública, uma praça enorme como essa, com livros, leitores, editores, ilustradores, quer dizer, todo mundo que faz parte do universo da leitura. Uma das novidades que a gente tem esse ano é a duração de 9 dias. Nas duas primeiras edições a gente começou com 5 dias e agora a gente está indo do dia 29, que é hoje, né, o dia que esse programa está indo ao ar, 29 de junho a 7 de julho, ali no meio do feriadão de 9 de julho. Então são 9 dias seguidos de debates, discussões, livros em praça pública, né? Nós vamos ter 150 expositores, são livrarias, editoras, instituições voltadas para a leitura. Então, uma das novidades que a gente tem esse ano é uma ação de doação de livros para recompor os acervos das bibliotecas comunitárias e escolares do Rio Grande do Sul. É uma iniciativa muito legal que a gente está acolhendo aqui na feira, foi idealizada por profissionais do mercado editorial, pessoas físicas que, diante dessa catástrofe, decidiram criar uma grande mobilização de doação de livros. Então eu queria até convidar aqui
o público do Entre Linhas a doar seus livros, trazer aqui seus livros. Esse projeto está sendo feito em parceria com a Rede Lê, que é uma importante rede de professores, de articulação de clubes de leitura, de discussão literária, muito importante, feito pela Patrícia Auerbach. Essa iniciativa de doação, ela mostra bem o espírito da feira, que é um evento aberto, um evento gratuito, voltado para a cidade de São Paulo, para a sociedade brasileira que quer colocar o livro em praça pública. A programação ela acontece em 2 palcos simultaneamente, né? Tem um palco que está montado ali atrás, aqui no meio da rua, então é muito legal porque as pessoas vêm passear cachorro, vêm com a bicicleta e param para assistir um grande autor brasileiro que está falando ali, né, meio de surpresa. Então, além desse auditório da praça, que é o palco que fica montado aqui no meio da rua, a gente tem o auditório Armando Nogueira, né, que tem esse nome de escritor e que é o auditório do Museu do Futebol, nosso parceiro de primeira hora desde 2022. Então tem 2 palcos simultâneos. E aí uma novidade que a gente criou esse ano é a distribuição de pequenos palcos, que a gente está chamando de tablados literários, onde vão acontecer vários lançamentos ao mesmo tempo. As editoras, livrarias vão poder agendar seus lançamentos ali. A gente tem convidados brasileiros de várias regiões do país. É um festival bem diverso do ponto de vista brasileiro e também internacional. E esse ano calhou de termos uma presença muito representativa da Argentina. Então a Camila Sousa Villada, que é uma das maiores autoras hoje da América Latina, vai estar aqui lançando 3 livros. Vai estar aqui também o Michel Nieva, que escreveu um livro chamado Dengue Boy, que é uma espécie de ficção científica que tem o tema da dengue, um tema muito atual hoje em dia, infelizmente. A Cláudia Pinheiro, que é uma grande autora, muito popular na Argentina, em toda a América Latina, nos países de língua hispânica. Vem também a Bettina Gonçalves, também argentina, que escreve sobre a escrita de mulheres. Tem também a Camila Fabbri, que é uma sobrevivente daquela tragédia da boate Cro-Magnon, que aconteceu na Argentina, que matou centenas de pessoas e que ela vem aqui lançar um livro sobre o testemunho desse momento. A grande autora caribenha Jamaica Kincaid, que é uma das mais celebradas hoje em dia da literatura contemporânea, autora negra, vem aqui nos dar honra. O Henry Louis Gates Jr., que é um grande autor americano, historiador, grande intelectual negro americano dos dias de hoje. Quer dizer, então é um festival internacional, né, da dimensão que São Paulo tem como grande cidade, uma grande capital da cultura em termos planetários, né? Estou lendo a Odisseia de Hakim, do Fabien Tomé. Ele é sobre o Hakim, que ele está tentando atravessar para chegar na França. E ele passa por vários países até chegar na França e tal. E ele sofre bastante e tal. E eu estou no 3º, eu estou terminando, eu indicaria esse. O livro Ideias para Adiar o Fim do Mundo, que é do Ailton Krenak. É um livro interessantíssimo e oportuníssimo, que eu recomendo para todos os brasileiros que querem superar essa grande crise que nós estamos vivendo, dando a mão a esse pensamento dos povos primitivos brasileiros. A indicação do meu livro é o Pequeno Manual Antirracista da autora e professora Djamila Ribeiro. Esse é um livro que eu gosto muito, porque ela conta 11 histórias ali abordando sobre o racismo, a origem, como que a gente faz para combater isso, né? Então, é um livro que traz um letramento racial incrível. Ela usa exemplos da própria sociedade, falando da branquitude, da negritude. Enfim, é um livro que todo mundo deveria ler, principalmente as pessoas que não têm esse entendimento. E vai trazer também um contexto muito político, né, de ações como que a gente pode combater, né, esse grande mal que é o racismo. O Entre Linhas de hoje termina lembrando de Caio Fernando Abreu, que nasceu em Santiago do Boqueirão, no Rio Grande do Sul, em 1948 e morreu em 1996. A obra do escritor, dramaturgo e jornalista foi marcada pela experimentação estética e pela intensidade emocional em livros como O Ovo Apunhalado, Morangos Mofados e Por Onde Andará Dulce Veiga. Até a semana que vem. Para que tipo de público você escreve e desde que idade você escreve? Eu escrevo desde os 6 anos de idade. A minha mãe e a minha avó eram professoras e eu aprendi a ler em casa com 6 anos antes de ir para o colégio e comecei a escrever logo. Então já era uma loucura que nasceu comigo, né? Agora, quanto ao público, eu escrevo para quem quiser me ler. Se for um velhinho de 90 anos, eu acho bárbaro. Se for um garoto de 11 anos, eu acho ótimo. É para quem quiser, né? Acho que um livro está na rua para quem esbarrar com ele.
Agora, Caio, aproveitando essa deixa aí, o que é que, no seu caso particular, você deseja em relação à história da literatura brasileira? Você tem esse pensamento, você tem essa vontade, essa pretensão de realmente ser uma pessoa que fique marcada na literatura brasileira? E por que não? Não tenho. Eu me lembro do Mário Quintana, que eu acho que é o maior poeta vivo desse país. Uma vez quiseram fazer um busto de bronze dele numa praça, e ele disse assim: cuidado que um engano em bronze pode ser um engano eterno. Ele não quis. Não tenho, eu acho que eu quero escrever porque é o que eu devo fazer, é o que eu sei fazer aqui, agora. Agora, se eu vou constar dos livros no ano 2500, que eu nem sei se o planeta vai estar inteiro, não me importa. Micheline, não faz nem um ano que Caminhando com os Mortos saiu no Brasil e já tem edição italiana? Já tem edição italiana, acabei de lançar na Feira do Livro de Turim. Uma alegria para mim esse interesse, né, da Itália por esse romance. E saiu também, agora também, o Som do Rugido da Onça, na versão holandesa, que eu não vou saber pronunciar.